início, né, ao estudo da Palavra de Deus. E no momento, eu gostaria de orar com os amados irmãos, né? Os amados podem ficar à vontade, se quiser sentar, se quiser ficar em pé, se quiser fechar os olhos, não tem problema, né? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu te dou graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, dos que estão aqui no MGA Manaus 2, dos que estão, Senhor, ouvindo essa transmissão via Facebook, os que estarão ouvindo depois pelo canal, via YouTube, seja no tempo que for. Já declaro, Pai, o entendimento perfeito, cada ovelha, Senhor, conduzida em vitória. Já declaro que eles possam receber espírito de sabedoria e revelação, o entendimento que só Tu podes dar, Pai. Eu estarei trazendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e só Tu podes dar o entendimento aos Teus filhos. Para que meu trabalho não seja em vão, eu oro a Ti e declaro o entendimento perfeito, segundo a Tua vontade. Traz revelação da Tua graça aos Teus filhos, as ovelhas predestinadas a receberem a revelação da graça de Deus. Eu já declaro que há anjos ministrando neste lugar, anjos ministrando na vida dos Teus filhos. Assim eu creio e assim eu falo, em nome de Jesus e esse o ressuscitado. Amém. Glória a Deus. Podem sentar-se, os amados irmãos. Glória a Deus. Esse é o Ministério MGA Manaus 2. Esse é o Ministério MGA Manaus 2, localizado no Lírio do Vale 2, número 20, quadra 59, Manaus, Amazonas, antiga rua 33 também conhecida. Somos um ministério em graça. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos que estarão aí recebendo o apostolado. Vamos dar início ao estudo de hoje. Hoje nós temos um tema, e o tema é: os sacrifícios, obras da lei, são desnecessários. Glória a Deus. Então nós vamos hoje falar sobre esse tema. Nós precisamos entender, separar primeiro as alianças, né? Em qual aliança que está direcionada a palavra de Deus. Nós precisamos também separar os povos que são gentios e são judeus, a qual a palavra de Deus está sendo direcionada. Nós precisamos separar as doutrinas, que são os apostolados, e entender em qual das alianças estamos e já nascemos. Se nós entendermos tudo isso, nós conseguiremos entender a palavra de Deus. Glória a Deus. Então hoje nós vamos entender sobre os sacrifícios. As obras da lei, elas são desnecessárias. Oi. Glória a Deus. Melhorou. Então, para que nós possamos entender sobre que os sacrifícios, que são as obras da lei, são desnecessários, nós vamos abrir as nossas Bíblias. A minha aqui já está aberta, no livro de João, o capítulo é o 1 e o 17. Nós vamos entender que há duas alianças, né? Como eu falei, precisamos separar as alianças. E aqui nós vamos saber quais são as alianças. São duas alianças, né? João 1:17. Pois
a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aqui está as duas alianças. Então a primeira aliança, que foi a lei, ela foi dada a Moisés por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então aqui são duas alianças. Então aqui nós já começamos a separar para que nós possamos entender porque agora na graça os sacrifícios ou obras da lei, eles são desnecessários. Amém? E se nós estamos em uma nova aliança, não há mais necessidade de obras ou de sacrifícios, porque mudou a aliança. Nós estamos agora em Cristo e a aliança agora é a graça. Glória a Deus. Nós já nascemos e estamos debaixo da graça. Então nós já entendemos que há duas alianças. A lei, que foi dada a Moisés, a graça, que é Jesus Cristo. E agora nós vamos entender que nós estamos debaixo da graça e já nascemos debaixo da graça. Ou seja, nós já nascemos debaixo dessa nova aliança, debaixo da jurisdição de Jesus Cristo. Vamos ler agora Romanos 6 e 14. Glória a Deus. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, amados, aqui quando o apóstolo Paulo falou, ele falou para os gentios, porque ele diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Vós quem? Vós, os gentios. Lembra que eu falei que temos que saber separar as alianças, separar os povos e separar as alianças. Glória a Deus. Paz. Boa noite. Paz. Glória a Deus. Então aqui nós estamos aprendendo que nós já nascemos debaixo da graça. Glória a Deus. Para a amada irmã que chegou, né, nós estamos falando aqui sobre o tema que os sacrifícios, obras da lei, eles são desnecessários. Glória a Deus. Então, nós entendemos aqui que Paulo estava falando quando ele disse: não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Quem não está debaixo da lei? Nós, os gentios, né? Se há duas alianças, que é lei e que é graça, então vós não estáis debaixo da lei. Então, que povo não está debaixo da lei? É os gentios, que somos nós. Porque Paulo diz: não terá domínio sobre vós. Por que não terá domínio sobre vós? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então aqui Paulo fala claramente que nós não estamos debaixo da lei, mas também ele confirma que nós estamos debaixo da graça. Então é isso que nós precisamos entender para que nós possamos ter o entendimento de que os sacrifícios, as obras da lei, na graça, eles são desnecessários. Por quê? Porque estamos em uma nova aliança. Amém? Estamos agora debaixo dessa graça. E quem está? Nós, os gentios. Como eu falei, precisamos separar as alianças e separar os povos. E separar também as doutrinas, né? E para quem foi a palavra direcionada, para que povo e para qual aliança? Aqui nós estamos vendo uma
apostolado, e o apostolado do apóstolo Paulo, nós estamos lendo a graça. E a palavra está direcionada a nós, os gentios. Glória a Deus. E nós agora já nascemos debaixo da graça de Deus. Amém? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, nós ainda não tínhamos nascido. Então, nós agora já nascemos debaixo da graça. Glória a Deus, que nós na graça não precisamos mais de obras da lei, não precisamos mais dos sacrifícios. Glória a Deus. Nós ainda vamos ler Gálatas 3 e 9. Glória a Deus. Então aqui nós vamos entender que nós somos esses gentios, né? E que vivemos por fé, e nós não somos judeus que viviam das obras da lei, porque a graça nós vivemos por fé, lei vivia de sacrifícios. Então, por isso que nós temos que separar que nós estamos debaixo de uma nova aliança, que é a graça, porque debaixo da lei se fazia sacrifícios, mas mudou a aliança, então mudou também a lei. Glória a Deus. Então, Gálatas 3 e 9, vamos fazer a leitura. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, quem são os que são abençoados ou benditos? Abençoados é a mesma coisa, né? Com o crente Abraão. Somos nós, os que nascemos debaixo da graça. Porque, na verdade, na graça, Deus uniu os povos. Ele uniu os judeus e Ele uniu os gentios. Nós só precisamos separar que judeus, eles viviam debaixo da lei, eles faziam sacrifícios. Nós agora na graça não. Nós vivemos por fé. E fé não precisa fazer sacrifícios. Por fé nós cremos na obra consumada. Então é para nós essa palavra e está direcionada para nós. Nós quem? Nós os gentios que estamos debaixo da graça. Porque o justo viverá pela fé. Então agora o justo vive por fé e não por sacrifícios, não por obras da lei, porque os sacrifícios e obras da lei, eles são desnecessários. Glória a Deus que nós estamos debaixo dessa graça a qual nós vivemos por fé. Glória a Deus. A verdade é, quem não vive em graça está vivendo de lei, de obras. Então, ou nós estamos vivendo de graça, pela graça de Deus, vivendo por fé, ou estamos vivendo da lei, de obras e sacrifícios. Ou seja, as pessoas que estão vivendo por obras e estão vivendo por sacrifícios, ainda não entenderam que estão debaixo da graça, mas vivem debaixo da lei como se fossem judeus. Porque nós, os gentios, não foi ordenado para que nós fizéssemos nenhum tipo de sacrifício. As ordenanças e mandamentos, elas foram durante a lei para um povo judeu. E nós somos gentios. Nós nascemos debaixo da graça e vivemos por fé. Glória a Deus. Então, nós vamos ver agora 2 Coríntios, o capítulo é o 3 e o versículo é o 7. Amém. E quem vive em graça, agora nós vivemos por fé.
2 Coríntios 3 e 7, nós vamos entender que a lei, ela é o ministério de morte e condenação. 2 Coríntios 3 e 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecia. Então, amados, a lei, ela é o ministério de morte. Por quê? Ela é um ministério de condenação. Por quê? Foi um ministério de morte e condenação, porque as pessoas viviam por obras da lei e viviam por sacrifício, ou seja, pagando preço. Só que ninguém conseguia pagar preço. E quando a pessoa não conseguia, ela tinha uma condenação, um peso de morte sobre ela, achando que ela estava devendo para Deus. Há uma dívida daqueles que estão com o entendimento ainda que estão debaixo da lei, porque agora na graça nós temos o entendimento, né, a qual agora nós estamos no ministério do Espírito de Deus e da justiça. Glória a Deus. Então esse é o ministério de morte e condenação, que é o ministério, que é a lei, gravado com letras em pedras. Então foi gravado com letras em pedras a lei, e veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos. Então aqui quando Paulo diz os filhos de Israel, podemos entender que ele está falando de um povo que foi os judeus. Ele não está falando de nós. Nós não, nós vivemos por fé. Glória a Deus. E Israel, quando ele fala aqui, Israel são os judeus. Então, ele está fazendo menção do que já aconteceu. Glória a Deus, que nós vivemos por fé e estamos debaixo da graça de Deus. Agora vamos entender. E a graça? A graça é o ministério do Espírito e da justiça. No mesmo versículo aqui, no mesmo capítulo, 2 Coríntios 3, agora é o 8 e o 9. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 3, o 8 e o 9, nós vamos entender que a graça agora, ela é o ministério do Espírito, é o ministério da justiça. Por que o ministério do Espírito? Porque o Espírito Santo, ele não habitava ainda na lei, porque Jesus ainda não tinha morrido. Então o Espírito de Deus, ele se manifestava, mas ele não habitava, a qual hoje ele se manifesta em nós e ele habita em nós. Glória a Deus, por isso é o ministério do Espírito e da justiça. Vamos fazer a leitura, 2 Coríntios 3, 8 e 9. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Então aqui Paulo está chamando o ministério do Espírito Santo, a qual foi diferente da lei, que foi no versículo 7, ao ministério da morte, porque a lei não podia aperfeiçoar coisa alguma, ou seja, as ovelhas, né, elas estavam sempre cansadas e devendo alguma coisa, porque a lei não poderia aperfeiçoá-las. O 9. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então agora nós entendemos que a graça é, versículo 8, o ministério do Espírito, versículo 9, o ministério da justiça. Então é isso, é que nós agora precisamos entender que
nós estamos agora no ministério do Espírito Santo de Deus, o ministério da justiça. E nesse ministério, nós vivemos por fé, crendo no que Cristo já fez, na obra consumada, a qual nós cremos e não precisamos mais fazer. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Então, amados, aqui nós vamos falar agora que os sacrifícios, obras da lei, são desnecessários. Esse é o tema do apostolado de hoje. Os sacrifícios, obras da lei, são desnecessários. Numa igreja da lei, ninguém conseguirá viver por fé, pois a lei é as obras e a graça é a fé. Então, as igrejas da lei, elas vivem por obras, ou seja, precisa pagar preço, precisa fazer as obras. Mas por que isso acontece se nós já vimos que existem alianças para povos diferentes, e se existem alianças diferentes para povos diferentes, e por que ainda estão fazendo sacrifícios? Por que ainda estão praticando obras da lei? É porque eles precisam entender que estão debaixo da graça e não debaixo da lei. Debaixo da graça, nós vivemos por fé. Nós já nascemos debaixo da graça de Deus. Essa é a diferença. A questão é o conhecimento da palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo de Deus, que só Ele pode dar. Por isso é que alguns irmãos ainda estão no sistema religioso, ainda praticando obras da lei, porque ainda não entenderam que não são judeus, porque foram para os irmãos hebreus, os irmãos de Israel, os judeus, que nós somos gentios. Então, a partir do momento que nós entendemos e separamos as alianças, os povos e as doutrinas, nós começamos a entender e compreender a palavra de Deus. Nós precisamos ainda separar as alianças, o que era e o que é para nós, né? O que foi para os judeus na aliança da lei e o que é para nós. Glória a Deus. Não podemos misturar também os ensinos doutrinários, né? Porque existem doutrinas diferentes, apostolados diferentes também. Ou seja, não precisamos misturar as doutrinas do apóstolo Paulo, que foi enviado aos gentios. Então, o apóstolo Paulo, ele foi enviado aos gentios. Existe a doutrina que é o apostolado, a qual nós ensinamos e pregamos, porque ele recebeu a revelação da graça de Deus e ele foi enviado para os gentios. E nós somos gentios. Então, nós não podemos misturar esses ensinamentos com a doutrina ou apostolado de João, de Pedro e de Tiago, que eles também eram apóstolos e eles pregavam também a doutrina. Mas precisamos entender que eles foram enviados para os judeus e não para os gentios. E se eles foram enviados para os judeus, eles continuam pregando sacrifícios, obras da lei. Por isso é que há uma confusão na vida de algumas ovelhas que ainda não receberam esse entendimento por falta de revelação da graça de Deus. E nós estamos aprendendo a separar também as doutrinas. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. Gálatas, o capítulo é o 2, o versículo é o 7, o 8 e o 9.
Glória a Deus. Gálatas 2, 7, 8 e 9. Então, só lembrando, que Paulo, ele pregava a Jesus Cristo, o ressuscitado, e ele pregava para os gentios, e os apóstolos Pedro, Tiago e João, eles pregavam a Jesus de Nazaré, ainda segundo a carne, que veio para os judeus. Então, é necessário separar as doutrinas, é necessário separar as alianças, é necessário separar os povos, para quem está sendo direcionada e em qual aliança está sendo falada a doutrina. Glória a Deus. Gálatas 2, 7, 8 e 9. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então aqui Paulo fala claramente que a graça de Deus, ela foi confiada a ele, que é o evangelho da incircuncisão. Incircuncisão é que não precisa, porque os judeus, eles já nasciam, já tinham que circuncidar, né? Tinha que cortar o prepúcio, né? Principalmente dos homens. Então, havia uma aliança para eles. Nós somos os da incircuncisão, os que não precisam de sacrifício. Por que não precisa? Porque nós já nascemos debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça. Glória a Deus. Essa é a diferença. O 8. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim para com eficácia para com os gentios. Então, Paulo, ele foi enviado aos gentios. Glória a Deus. O 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, que quer dizer Pedro, e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem à circuncisão. Então está claro a palavra de Deus no apostolado do apóstolo Paulo, que houve uma separação. Existe o evangelho da circuncisão, que é o evangelho aos judeus, e quem prega o evangelho aos judeus é João, Pedro e Tiago, e o evangelho aos gentios, que é o evangelho da incircuncisão, que foi confiado a Paulo. Então, por isso é que nós precisamos separar essas doutrinas. Precisamos separar a doutrina de Pedro, a doutrina de Tiago e a doutrina de João. Eles são apóstolos? Está escrito na palavra de Deus? Sim, mas eles foram enviados aos judeus, ao evangelho da circuncisão, que precisa de obras. Por isso que o sistema religioso continua pagando preço e fazendo obras, porque não consegue entender e separar as doutrinas, não consegue separar os evangelhos, as alianças e os povos. Então nós somos os gentios, estamos debaixo da graça de Deus. Glória a Deus por isso. Abba, Pai.
Glória a Deus. Estamos falando que os sacrifícios, obras da lei, são desnecessários, né? Nós não estamos julgando e não estamos condenando os irmãos que fazem obras e sacrifícios, porque os irmãos não estão debaixo de condenação. Eles apenas não estão reinando em vida, desfrutando, que é viver por fé no que já está consumado. Glória a Deus que nós vivemos por fé. Vamos ler Hebreus 6, 1 e 2. Glória a Deus. Então, amados, aqui é o apóstolo Paulo falando para quem? Para os gentios. Estamos falando da aliança da graça agora. Estamos falando do evangelho da incircuncisão, que é o evangelho aos gentios. Então, Paulo está falando para quem? Aqui no versículo 1, capítulo 6 de Hebreus. Pelo que, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus. Então aqui Paulo diz, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo. Ele está falando para nós deixarmos os ensinamentos de Jesus de Nazaré, porque os ensinamentos de Jesus de Nazaré, segundo a carne, Jesus de Nazaré veio para os judeus, ele não veio para os gentios. Nós somos filhos, né, adotados, somos filhos predestinados em amor. Somos filhos legítimos, sim, mas nós viemos depois. Ele veio para os judeus, por isso que Jesus, quando cumpriu a lei, Jesus de Nazaré, ele se batizou, ele jejuou, né? Ele cumpriu a Páscoa judaica, que chamam de ceia do Senhor. Então, tudo são obras, são práticas judaicas. Nós agora não precisamos mais viver de práticas judaicas, porque nós somos gentios, estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Amém. Então aqui Paulo diz, para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e a fé em Deus. Não lançar de novo é não fazer de novo. Por que não fazer de novo? Porque era feito no tempo da aliança, que era a lei que foi dada a Moisés. Nós estamos debaixo da graça e nós estamos em Cristo. Amém? Então nós não lançamos de novo, nós não fazemos de novo. Glória a Deus, porque nós vivemos por fé. E o 2, o ensino sobre batismos, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, amados, agora na graça, nós, os gentios, nós não precisamos descer as águas para fazer nenhum tipo de batismo, né? O Ministério Graça e Apostolado não vive de rudimentos, mas vive por fé. Por quê? Porque nós cremos na palavra de Deus, a qual já está revelada, e cremos que somos os gentios, cremos que estamos debaixo da graça, que nós estamos em Cristo e que nós já fomos batizados também em Cristo. Então, o batismo, ele era também um costume dos judeus, um costume judaico, era uma tradição judaica. Por isso, Jesus, ele
se batizou. Ele não se batizou para deixar exemplo para nós, mas ele se batizou porque ele veio para os judeus e ele veio para cumprir a lei. Glória a Deus. A palavra para nós é a graça e o apostolado. Glória a Deus. Então agora na graça, amado, nós deixamos todos esses ensinamentos elementares. Né? Nós fazíamos por ignorância, porque não sabíamos. Mas vamos ler agora Colossenses, o capítulo é o 2, o versículo é o 8, o 14 e o 20. Colossenses 2, 8, 14 e 20. Colossenses 2 e o 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então aqui, amados, nós precisamos ter cuidado, né? Paulo diz, tende cuidado, né? Para que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, tende cuidado para que ninguém vos engane. Ou seja, filosofias, a qual são tradições de homens e não o que está escrito na palavra de Deus. Por isso é que existem muitas tradições de homens, né? Muitos costumes, né? Nós pregamos o apostolado do apóstolo Paulo, a qual foi revelada a graça de Deus para nós, os gentios. Então, temos que ter cuidado com filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, ou seja, segundo o curso do mundo, e não segundo a palavra de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento de crer no que está escrito, crer na palavra de Deus e não no que o curso do mundo, as filosofias vãs e sutilezas do mundo. Porque aí fora, no sistema religioso, é normal você pagar o preço, né? Mas nós estamos em graça e em graça nós vivemos por fé. Glória a Deus. Vamos ler ainda Efésios, o capítulo é o 2, o versículo é o 13 ao 18. Aqui nós vamos entender, amados, que Jesus desfez na sua carne a inimizade e as ordenanças e mandamentos. Os sacrifícios, eles eram debaixo da lei. Efésios 2, 13 ao 18. Vamos ler o 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então, Paulo está falando agora quando? Agora na graça. Agora nesta nova aliança. Agora em Cristo. Agora debaixo da graça, a qual nós estamos debaixo da graça. Porém, em Cristo Jesus, vós quem? Vós os gentios. Ele não está falando vós judeus. Ele está falando vós gentios. E nós já entendemos e separamos que nós somos gentios. Glória a Deus. Que antes estava longe. Ou seja, antes nós estávamos longe.
Antes nós não éramos povos, porque Jesus veio para os judeus e nós somos os gentios. Nós nos tornamos povos depois, quando Jesus morreu e ressuscitou. Glória a Deus, Ele uniu os povos. Que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então, amados, foi pelo sangue de Cristo que nós chegamos perto de Deus. Então, como é que antes os judeus praticavam as obras da lei e praticavam os sacrifícios e estavam em uma aliança da lei? Como é que nós, gentios, que nascemos depois, nascemos debaixo da graça, ainda iremos fazer sacrifícios ou obras da lei? Porque nós estávamos longe e chegamos perto pelo sangue de Cristo. Ou seja, quando Cristo morreu e ressuscitou, chegamos perto. Agora nós somos filhos eleitos, predestinados em amor. Glória a Deus. O 14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Glória a Deus. Então Ele é o quê? A nossa paz. Ele é a nossa paz. Se os judeus precisavam fazer sacrifícios para agradar a Deus, Cristo hoje é a nossa paz. Hoje nós cremos na obra consumada de Cristo e Cristo é a nossa paz. Hoje nós não estamos mais no ministério de morte. Glória a Deus. Então, com o sangue de Cristo derramado, Ele uniu os povos. Quais são esses povos que Ele uniu? Judeus e gentios. Debaixo da graça, todos os povos, todas as ovelhas que são eleitas, escolhidas e predestinadas por Deus, nascem debaixo da graça. Porque agora já não há mais separação de povos. Hoje é um só povo, um só Deus, um Senhor, uma só fé, um só batismo. Hoje, na graça, tudo é um só. Todas as ovelhas que nascem estão debaixo da graça de Deus. Se estão vivendo por obras e sacrifícios, ainda é por ignorância, mas vai chegar até o conhecimento, as ovelhas que são predestinadas ainda a receberem essa revelação da graça de Deus. Então, amados, aqui Ele destruiu a parede de separação, porque existia uma barreira, porque Jesus veio para os judeus e Ele cumpriu as ordenanças e mandamentos e nós estávamos longe, separados, E agora todos estão em Cristo. Todas as ovelhas, elas estão agora em Cristo. Tanto faz nascer judeu e nascer gentil, foi ovelha, nasce debaixo da graça de Deus. Todos agora em Cristo, as ovelhas já nascem debaixo desta graça de Deus. Glória a Deus. E também Ele desfez na sua carne, aqui na parte B do 14, e no 15 Ele conclui: desfez o que na sua carne? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, ou seja, uma nova criatura. Glória a Deus. Então aqui, amados, nós entendemos que Jesus desfez na sua carne, com a morte e ressurreição, a lei dos mandamentos. Então aqui a gente vê que a lei, que era uma das alianças, ela foi desfeita, porque Ele desfez
na sua carne. Nós estamos em qual aliança agora? Estamos debaixo da graça. Se nós entendermos separar as alianças, para que povo foi direcionada a palavra de Deus, em que tempo nós não viveremos mais de sacrifícios e de obras. Nós viveremos por fé, porque os sacrifícios e obras da lei, eles são desnecessários agora na graça. Glória a Deus por esta palavra. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. Então, amados, agora Jesus já reconciliou os povos, ele uniu, ou seja, todas as ovelhas agora já não precisam mais fazer sacrifícios, porque ele desfez na sua carne a lei de ordenanças e mandamentos. Nem para judeu, nem para gentio, mais há mais nenhum cumprimento de ordenanças e mandamentos. Glória a Deus, porque eles cumpriam essas ordenanças e mandamentos antes de Cristo. Depois de Cristo, nem judeu e nem gentio tem que cumprir mais ordenanças e mandamentos. Glória a Deus. O 18. Pois, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, agora, ambos quem? Gentio e judeus. Ambos têm acesso ao Pai. Porque antes, não era assim, Porque Jesus veio para os judeus e eles precisavam ter sacrifícios, precisava de um mediador, de um sacerdote, um terceiro, Hoje, agora na graça, Jesus, ele é o nosso mediador, ele é o nosso sumo sacerdote. Glória a Deus. O 17. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estava longe e os que estavam perto. Ou seja, Jesus evangelizou a paz a vós quem? A vós gentios, que somos nós. Estávamos longe, então nós estávamos longe. Nós não estávamos no tempo dos judeus cumprindo ordenanças e mandamentos, porque nós estávamos longe, ainda não éramos povos, porque ele veio para os judeus. E nós somos gentios. A vós que estavas longe e aos que estavam perto. Então ele evangelizou os que estavam longe e os que estavam perto também. Quem estava perto? Nós, que não éramos povos, que agora somos povos. Então ele uniu e ele evangelizou os povos. Agora na graça não há mais separação dos povos. Pois, o 18. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória a Deus. Vamos ler Hebreus, o capítulo 7 e o versículo 19. Hebreus, o capítulo 7, o versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então, é por esta aliança melhor que nós
chegamos a Deus. E aqui nós entendemos, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, porque a lei ela era um ministério de morte e um ministério de condenação e nunca aperfeiçoou coisa alguma. Quando a pessoa está no sistema religioso, ela faz campanha de oração, né? Jejum, mas sempre precisa repetir, sempre está precisando e sempre está fazendo. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e o que aperfeiçoou foi o que Cristo fez. Por isso nós vivemos em graça pelo que Cristo fez por nós. Porque agora, pelo que Cristo fez por nós, de sorte que é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então agora nós chegamos a Deus pelo que Cristo fez por nós e não mais por obras, não mais por sacrifícios. Vamos ainda ler Romanos, o capítulo é o 10, o versículo é o 4. Romanos 10 e 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, amados, se nós falamos que existem duas alianças, a primeira aliança que foi a lei de Moisés, então aqui Paulo fala e declara que ela terminou em Cristo. E se nós nascemos em Cristo, nascemos debaixo da graça, nós estamos em Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então aqui é claro, a palavra de Deus ela está clara e ela já está revelada. E se estiver escrito, nós cremos. Amém? Glória a Deus. Então, amados, a lei aqui, ela acabou, ela terminou, porque ela não aperfeiçoava coisa alguma, porque os judeus tinham que estar fazendo ainda sacrifícios. Agora, na graça, nós, os gentios, vivemos por fé. Glória a Deus. Nós vamos agora finalizar o estudo lendo Romanos 1 e 5. Glória a Deus. Vamos ler Romanos 1 e 5 para finalizarmos o estudo de hoje. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Amadas, o que nós recebemos agora, porque Paulo está falando aqui para os gentios, ele não está falando para os judeus. E ainda que ele estivesse falando para os judeus, hoje nós entendemos que ele uniu os judeus e uniu os gentios. Então, ele está falando para nós. Amém? E nós recebemos o que agora? Recebemos a graça e o apostolado. Mas o que é a graça? E o que é o apostolado? A graça é o que Cristo fez por nós, a qual ele revelou a graça para o apóstolo Paulo. E o que é o apostolado? Apostolado é a revelação da graça de Deus, a revelação da graça de Cristo, a qual Jesus revelou para Paulo, e ele deixou a revelação da graça de Deus, que nós chamamos de apostolado, porque é o apostolado do apóstolo Paulo. Então, o apostolado do apóstolo Paulo, para nós, os gentios, ele está de Romanos a Hebreus. São 14 cartas que é o apostolado.
Então é esse apostolado que explica a graça de Deus. Em toda a Bíblia, a sã doutrina que é o apostolado, ela está de Romanos a Hebreus. Então é isso que nós recebemos. Recebemos a Cristo, né? E recebemos o apostolado, que é esse estudo a qual nós estudamos esta noite. Glória a Deus. Então, amadas, né? Essa é a graça e esse é o apostolado. Glória a Deus.